Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live sobre política do cancelamento. Vou fixar o comentário aqui agora. Bem-vindos todo mundo que está entrando aqui. Estou esperando o Marden solicitar para poder entrar. Tudo bem com vocês? Já chamei aqui o Marden para poder entrar. Boa noite! E aí, bom demais? Tudo bem e você? Beleza, tá me ouvindo bem aí? O som tá bom? Tá te ouvindo sim, tá ótimo. Ai, que ótimo. Bom, a sextou nosso é na live. Exatamente. Esperando a galera entrar aí. Isso, vamos esperar a galera chegar. Quem for chegando aí, né, Camila, dá um oi pra nós aí, fala assim de onde que é, né? Pra gente poder Exatamente. interagir. Tá aí a Ana, Carvalho, Fernando, Lucas, Selene, Amanda, Maia. Acho que vai ter muitos ex-alunos e alunos seus aqui. Não, já vi uma galera aí, já deu pra reconhecer uma galera. Tem a Ana aí do Bernoulli, olha só, a gente tá chique. A A, Patrícia, a Nath deu um oi pra gente, Guilherme, Guilherme, Amanda. Amanda eu conheço, hein? é do Santo Agostinho. É. Ah, o Lucas aí. Saudade também, Lucas. Poxa vida. O pessoal brincou comigo aqui, Camila. Falou assim, ó, meus amigos aqui falaram, ô Marden, você não tem idade mais pra falar de cancelamento, não. A gente vai te cancelar. A gente vai te Isso, cancelar porque você não tá com idade pra isso mais, não. Hoje nós vamos mostrar, né, Camila, que a gente tem condição de falar assim, ó, é um assunto que tem todas as idades aqui, né? exatamente. Exatamente. Aí o pessoal brincando aqui comigo, saudade de estudar para minha prova com a Camila. Você salvava o povo lá, né, no Santo Ai, Agostinho. história eu gostava bem. Ai. Gente, vamos começar então. Para quem tá vindo do perfil do Marden, eu vou me apresentar também. Eu sou a Camila, eu tenho 18 anos, sou estudante de Direito e eu tô começando agora nessa era digital, influencer aqui, né? Tenho feito muitas lives, eu tenho um canal no YouTube também, onde eu falo as questões de atualidade, geopolítica, notícias, entre outras coisas. E o Marden foi meu professor há uns anos atrás, quando eu estava no nono ano, foi professor de história, por um período muito curtinho. Ele foi professor substituto na época, mas foi muito marcante. A galera, inclusive, gostava muito dele. E é um prazer estar recebendo ele aqui hoje. Vou deixar que você se apresente, então, Marden. Gente, é isso mesmo. Eu sou professor, eu acho que isso já resume tudo, né? Eu sou formado em História, formado em Pedagogia também. E sou professor. Atualmente eu trabalho no Bernoulli, sou assessor pedagógico lá do Bernoulli Sistema de Ensino. E durante a minha carreira toda aí, trabalhei com educação, então, e sou cruzeirense e fã de rock. São duas informações importantes, viu, Camila? Para a gente já colocar aqui. Para ninguém pode me Já cancelar por isso, começamos não. muito bem. Já comecei cancelado, né? Já comecei cancelado. Exatamente. É isso aí. O tema hoje tão importante, né, Camila? O tema do cancelamento. Ó, e se bobear, a gente vai acertar a redação do Enem aqui. Porque eu fiquei pensando assim, não seria um tema perfeito para a redação do Enem, gente? Fica a É dica, né? verdade. É mesmo, pode ser um tema a se pensar. Os vestibulandos aí escrevam redação para esse tema. Vamos Não dar é? muito repertório aqui para isso. É isso aí. Bom, eu acho que agora a gente já podia começar no assunto, né? Já deu um tempinho bom, mesmo que ainda entre mais pessoas.
Porque primeiro eu queria que você explicasse a definição do que é a cultura do cancelamento, né? Primeiramente. Eu acho, olha só, é muito interessante isso, gente, porque o que é cancelar alguém, né? Se você pensar o termo, você só cancela alguma coisa que já começou, né? Você não cancela alguma coisa que sequer começou. Aí eu acho que para a gente entender o que é cancelamento, vale a pena a gente falar também do que é cultura do cancelamento, porque pode reparar que esse nome vem junto, né? Cultura do cancelamento. Não é só cancelamento, é cultura do cancelamento. Ou seja, tem sido muito cultural o hábito, porque cultura envolve hábito, de cancelar alguém. E aí, ô Camila, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma reflexão e voltar lá para trás, para os primórdios da internet. Esse é um momento aqui, Uhum. ó, até o irmão chegou para prestigiar, olha só, quando o irmão tá na live é porque eu tô bem, né? Olha só, quando a gente fala de cancelamento, aí eu vou ter que falar assim do início da internet, sabe por quê? Uhum. Eu acho que para a gente entender o cancelamento hoje, a gente tem que recuperar um pouquinho de como que era a internet há 20 anos atrás, gente. E aí eu queria perguntar para vocês aí que estão nos assistindo. Essa coisa de cancelamento, existia isso no início da internet? Nunca. Não. Nunca ninguém pensou nisso no começo da internet. Estou falando aqui, gente, do ano 2000, 2001. Imagina vocês aí, 2000, 2001, como é que era a internet. Acho que vale a pena falar um pouquinho disso, porque a gente tem pistas para entender o cancelamento hoje. Então Uhum. vamos lá. Deixa eu dar uma notícia aqui, Camila, para a galera que não sabia o que era internet no ano 2000, 2001, que você também não, né, Camila? Você estava o Tava quê? nascendo. Estava nascendo, né? E eu estava começando a navegar. Adolescente. A internet, gente, é igual Brasil Colônia, meu filho. Não tinha nada, era mato. Só mato lá na internet. Não tinha absolutamente nada. O pessoal tá comentando aí, ó, 20 anos atrás eu não tinha nem computador para mexer na internet. Então, olha só como é que era a internet, gente, para a gente entender o cancelamento hoje. Primeiro, ninguém falava em cancelamento. Vamos começar. Uhum. Essa coisa não existia. Ninguém nem cogitava uma coisa de cancelar alguém. A internet se resumia, não tinha rede social. Eu estou falando de um tempo que não tinha WhatsApp, nem YouTube. Então você entrava na internet, o pessoal comentou, era discada, Era, exatamente. Ou você baixava uma música, demorava 400 milhões de anos para você baixar uma música. Aí você uhum. baixava uma música, vinha junto à música, 40 milhões de vírus, e você herdava isso tudo. Essa era a internet, tá, gente? Uhum. E você interagia como com as pessoas? Num chat, um chat de bate-papo, que você ficava conversando com as pessoas ali, meu filho, que você não sabia quem era que a pessoa estava do lado. A pessoa tava, o nome dela estava bonitinho lá, João Loiro, Marina Gatinha. Aí você conversava ali, quando você ia ver, era algum psicopata. Você entendeu? Então, a internet era uma terra de ninguém. Uhum. Qualquer um falava o que bem entendesse ali. Não tinha Facebook, nem Orkut, nem Twitter, nem Instagram, nem nada. Uhum. Então, imagina um cenário desse. Estou falando de ano 2000. Olha onde eu vou chegar com o meu raciocínio aqui, Camilo. Então, era um momento em que você interagia pouco, interagia muito pouco. Geralmente, algumas bandas que a gente gostava tinham sites, entendeu? Aí você entrava no site lá, tinha um fórum que ninguém lia muito, mas você dava um oi lá. Aí qual foi o primeiro momento que começou a ter uma interação? Quem vai adivinhar aí? Antes do Orkut, o primeiro momento em que algumas pessoas começaram a, de alguma maneira, a se colocar na internet. Tô velho mesmo, tô falando dos primórdios lá da internet. O pessoal comentou aí do Baidu, que era um programa, o pessoal também conhece essa época aí. Em que momento, gente, quem vai matar a charada aí? Que começou a ter ali uma interação? O blog.
os blogs, o MSN também, que a Ana comentou, a Thalita, o povo entregando idade aí, Camila. Falou Todo MSN, mundo entregou falando do idade, tá? MSN. Eu não tive MSN, gente. Você não teve. A pessoa que está numa idade mais avançada já teve MSN. Não, eu até lembro da existência, mas eu era uma criança. Meus pais nem deixavam eu ter MSN. Eu fui ter a primeira rede social, era o Orkut. Tá, viu? Isso é muito legal que você falou. A sua geração é a geração que começou no Orkut, Uhum. entendeu? Tem a geração mais para trás, que é a minha ali, que começou quando não tinha nem o Orkut, que o Orkut é a primeira rede social. Eu vi um pessoal citando o ICQ aí. O ICQ entregou a idade bonita aí, viu? Quem falou ICQ já está lá na pré-história da internet. O que eu quero dizer com isso? Nos blogs, foram os primeiros momentos em que alguém, e era alguém mesmo, era alguém aleatório, tipo eu, qualquer pessoa comum, tem a ideia de fazer um blog para falar da sua vida. Você entendeu? Estou em depressão, eu tomei um fora, eu gosto de black metal, eu quero morrer. Tinha de tudo nos blogs. E ninguém lia nada. Era no máximo seus amigos ali, quando você tinha duas Pra quem você visualizações. falava, né, que existia o seu blog. E isso, era uma válvula de escape, você entendeu? A pessoa saía falando qualquer coisa, qualquer coisa. É preconceito, é machismo, é homofobia, é depressão, é coisa política e tal. Mas é um primeiro momento em que a gente tem algum tipo de interação. Agora, olha as pistas, vamos lá. Nessa época, tinha rede social? Não. E não tinha cancelamento nenhum. Primeira pista. Não tinha famoso na internet. Essa é uma segunda pista. Porque os Famoso na famosos, televisão só. só na televisão, eles não se apropriaram disso. Me perguntaram a minha idade aí. Eu tô entre 18 e 40, tá? Eu tô numa faixa entre 18 e 40. No final da live eu revelo a minha idade, pra gente fazer o suspense. Eu tô no 18 a 40. Sabe que eu tentei fazer as contas da idade que eu lembro que você falou quando você me deu aula até agora. Eu tentei calcular mais ou menos. Vamos ver se eu vou acertar. Mas eu parei no tempo. É porque eu vejo Dark agora, então eu tô no futuro e tô no passado, você entendeu? Eu não sei mais a minha idade. A idade é uma coisa que depende, é ou não é? Eu posso estar no Verdade. futuro. Então no final da live eu revelo uma idade que eu vou escolher aqui. Combinado? Podemos ser Combinado. assim, o pessoal tá rindo aí. Então, olha só, não tinha famosos. Essa é uma pista importante, porque nessa época de pré-história da internet, gente, a pessoa que era celebridade não estava nem aí para a internet porque não gera renda. As marcas não tinham se apropriado ainda da internet. Então, olha que interessante. A internet era uma terra de ninguém, sem muita interação, sem famosos, sem marcas, pistas importantes. E a outra pista, não era veloz. Isso é uma coisa que pouca gente pensa. Cancelamento precisa de velocidade. Entendeu? Cancelamento precisa de velocidade. Né? Nessa época pré-histórica aí da internet, até chegar e correr a notícia já deu um ano inteiro. É impossível ter compartilhamento. A palavra compartilhamento é recente. É recente. Não Então, tinha você nada não ao tinha vivo também, como estamos agora. Ao vivo era só nada na ao vivo. televisão. Exatamente, tinha nada ao vivo, não tinha muita visibilidade. Então, assim, para quem chegou agora aí, a gente está falando dos primórdios da internet para a gente chegar no cancelamento hoje. Então, resumindo, tinha nada sobre o cancelamento. Não tinha famosos, não tinha influencer, não tinha interação, porque não tinha rede social ainda, e era muito lento. Então, todos esses ingredientes juntos fizeram com que a gente tivesse um momento ali onde ninguém se preocupava com isso. Mas aí tem uma pista, agora vamos avançar na pista, né? A gente está dando pistas aqui. Vamos olhar para o Brasil. O que aconteceu no Brasil, gente? 2003, 2004, 2005, 2010, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. Vamos voltar ali, quando vocês nasceram em 2000, mais ou menos. Falava muito em feminismo? Não. Pô, pô, eu comecei a dar aula, gente, em 2002, não, mentira, 2004, 2005, mais ou menos. Não se falava em feminismo, em homofobia, pouco se discutia isso. Veja bem, eu não estou falando do século de 1000 anos atrás, não. Estou falando de 20 anos atrás. Uhum. Percebe, acompanha o meu raciocínio.
essas culturas, vamos dizer assim, marginalizadas, oprimidas, questão LGBT, que você tratou disso, né, Camila, no seu Instagram, a questão do feminismo, a questão étnico-racial, isso começou a ficar muito forte no Brasil. E aí eu vou julgar agora para a galera aí. Quem mata a charada, quem vai saber dizer por que que isso começou a ficar muito forte no Brasil? Porque as coisas não podem ser à toa, entendeu? Por que que não tinha cancelamento e passou a ter? Por que que essas lutas começaram a ganhar muito o protagonismo da internet? O que que aconteceu, gente? Vamos pensar aí. O que aconteceu? O pessoal comentou aí, virou uma pauta de poucos anos para cá. Pois é, por quê? Já pararam para pensar nisso? Porque não foi a Rede Globo que inseriu essa pauta. Não foi mesmo. Eu te garanto que não foi. Então, o que aconteceu, assim, que nos últimos 10 anos explodiu a questão do feminismo, a questão da homofobia? E se a gente for parar para pensar, o cancelamento tem muito a ver com isso. O pessoal comentou aí, compartilhamento de ideias, vozes sendo ouvidas pela internet, o pessoal começou a entender melhor a causa, liberdade de expressão na internet, isso é muito importante, né? Movimentos sociais, enxergar melhor. Então a gente está começando a chegar numa conclusão aqui, e eu concordo, o Dudu comentou assim, acredito que as minorias não aguentaram mais ficar caladas. Olha Hoje é que aniversário do interessante. Dudu, inclusive, mandar um parabéns pra ele. Ó, então, parabéns para ele. Tá fazendo o quê? Já uns 20 anos, 18 né? anos. 18 18. anos. Dei Lembro um oi bem pra dele. ele também, ele era da minha sala. Sim, Mas... nono ano clássico aqui. Nono Não, ano tá com mentira, ele não era peso. da minha sala, ele era do nono da tarde. Eu era do Ele era nono da da tarde. tarde, exatamente. Ele era da tarde. Você era da manhã. Então, o pessoal já matou uma charada aqui. Comentaram assim, as minorias não querem ficar caladas mais. Mas olha só, nunca quiseram ficar caladas. Você entendeu? Mas não tinha muito espaço. Elas passaram a E ter mataram a voz, ter charada. espaço. Exato. A internet, ela deu o espaço. E tem um outro fator, gente. Essas camadas, principalmente mais pobres, foram para onde no Brasil? Para a faculdade. Nos últimos anos, podem jogar no Google aí, houve uma explosão de acesso das camadas populares na faculdade, pública ou privada. Foi muito Uhum. acesso. Com FIES, com ProUni, teve mais universidade. Então essa galera começou a ter contato com a faculdade. Aí essas causas populares ganharam muita força. E aí a internet ainda veio evoluindo com rede social. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Então a gente teve um momento assim que você tinha essa galera, né, negra, pobre, gay, sabe? É, eu Mulheres tô falando aqui oprimidas as pelo políticas machismo. afirmativas, né? Exatamente, a Carol comentou das políticas afirmativas. O Gustavo falou, ó, o FOP tem isso demais. Essa galera encontrou uma voz na universidade e a internet começou a expandir. E aí vem a velocidade que a gente comentou aqui. A rede social dá velocidade para as coisas. Aí, meu amigo, o negócio é igual um meteoro. Você entendeu? Aí vem Orkut, ainda não tinha muito cancelamento no Orkut, ainda não tinha muito isso, mas já tinha interação, já tinha quebra-pau, já brigava com os outros lá na comunidade, né? Já tinha, assim, muito, né? E o comentário assim, eu acho que também a divulgação de atos hediondos na internet, exatamente, atos racistas. A internet foi isso, né, gente? Porque não... qual que era o espaço que você tinha? Emissora de televisão, ou um rádio e TV a Jornal. cabo. É muito pouco. A Jornal internet hoje, impresso, né? Hoje em dia a gente vê o jornal toda hora no celular. exatamente. Então, olha que foi, gente, o YouTube foi uma revolução. Então, quem gosta do Felipe Neto aí, não sei se alguém gosta do Felipe Neto. O Felipe Neto, bicho, o cara foi pioneiro, ele foi blogueiro dessa época aí do ano de 2002. Eu lembro, gente, eu lembro do Felipe Neto com blog. E olha quem é o Felipe Neto hoje. Então assim, é muito louco a Foi gente cancelado. imaginar. Então, no primeiro momento, eu acho bacana, né, Camila, a gente fazer essa discussão do passado para entender o seguinte: bom, já percebemos que as coisas foram acelerando, fizemos uma relação aqui com as camadas populares que entraram na universidade, a Uhum. internet absorve essa luta, divulga essa luta,
expande essa luta. Quantas pessoas da sua geração, Camila, eu agora quero realmente fazer uma pergunta, se não fosse a internet, esses temas que você levanta, que você tratou de questão LGBT, você Uhum. tratou da questão étnico-racial, de certa forma você também tratou da questão do feminismo, do Sim. machismo. Se não fosse a internet, como é que você ia fazer? Não sei, eu acho que seria o que você falou, começa na universidade, né? Acho que já é um espaço que hoje em dia a gente tem e que antes era uma das únicas oportunidades ali, né? Acho que eu penso nisso na escola e na universidade, mas não seria um acesso tão amplo, né? Não atingiria tantas pessoas quanto a internet propicia, né? Atingir de forma alguma. E você, quando você começou a buscar isso, com certeza foi no Santo Agostinho já, né? Que você começou a se aproximar dessa discussão. Você ia mais na internet ou você ia em outras fontes? Eu acho que eu tive uma experiência muito bacana com esses temas de movimentos sociais e temas geopolíticos também, pelas simulações, né? Eu sempre fui muito fã das pautas internacionais, e aí eu comecei aí em Mini ONU, as simulações nas escolas particulares da Grande BH, e aí cada comitê que simulava um comitê de uma discussão da ONU tem um tema polêmico desse, né, de um desses temas. E eu sempre gostei muito dessas causas. Aí eu acho que isso me puxou muito para esse meio. Tanto que agora eu tô no direito, mas tenho um pezinho ali nas relações internacionais, no jornalismo também, agora como projeto novo. Tá vendo? E a internet, assim, ela potencializa isso para você, né? Sim, com certeza. Até esse próprio encontro nosso também. Daqui a pouquinho você vai ser uma youtuber aí, famosa, e vai começar a pensar assim. E eu acho que você já pensa. Não, eu não posso falar qualquer coisa, porque senão eu Sim. posso ser cancelada, né? E aí tem um ponto para a gente jogar para a galera de novo aí, antes da gente entrar numa discussão agora dos tipos de cancelamento, né? Porque tem isso. Tem Uhum. cancelamento de todo tipo, gente. Tem gente que foi cancelado completamente, tem gente que foi cancelada assim aos poucos. A Carol comentou assim, ó, acho que a internet proporcionou um encontro entre pessoas, então essas pessoas começaram a entender que não eram atos isolados de preconceitos. Eu acho que tem um ponto aí fundamental que a Carol mencionou, que é o coletivo. Eu acho que é uma pauta para a gente entrar no segundo bloco, vamos dizer assim. Só se cancela no coletivo, Sim. né? A internet trabalha com a coletividade. E aí é muito louco a gente começar a pensar o seguinte: vamos lá. Primeiro, quem são os alvos dos cancelamentos? Essa é uma boa pergunta. Majoritariamente, pessoas famosas. Concorda Sim. comigo? Figuras públicas no geral. Pessoas públicas, né? Ah, vai cancelar o Marden. Tanto faz, cara, né? Tipo, só que a gente já começa a ver uns cancelamentos no micro espaço também, sabe? Mas geralmente o cancelamento ele é de pessoas públicas. Sim. Pessoas públicas na internet, a gente tem que pensar também, tem dois tipos. Tem uma galera que é público da internet mesmo. A pessoa vive da internet. Digital É um influencer. influencer. Sabe? Ele é a internet. A internet, ele depende da internet para sua carreira. As redes E tem sociais uma, são um meio de trabalho dessas pessoas, né? é um meio de Literalmente. trabalho. E aí nós temos uma discussão aí. Se é meio de trabalho, a gente tem primeiro uma discussão de financiamento, de renda, de rendimento, de marca. O cara é uma marca. A pessoa é uma marca. De certa Sim. forma, ela é, porque ela carrega algum produto, O algum nome dessa princípio. pessoa se transforma numa marca, né? Totalmente. Um exemplo clássico disso é a Gabriela Pugliese. Ela é uma pessoa cuja marca é a questão fitness. Aí ela foi lá e foi cancelada porque como ela vende uma marca fitness, né, de saudável, de vida saudável, ela foi lá e foi fazer festinha no Na coronavírus. quarentena. Né? Então a galera pensa assim, filha, você vai ser cancelada, porque não tá batendo. Aí que eu acho que é um ponto. O que é o cancelamento? É quando a coletividade interpreta que o que você faz não condiz com o que você vende, Sim, entre aspas. No fundo, é isso que é o cancelamento, num primeiro momento, né? Num primeiro plano de análise, entendeu? É um coletivo que segue você e de alguma maneira te admira,
porque você só cancela o que você admira. Entende? Você não Sim, cancela alguém que você detesta. Essa pessoa já nasce cancelada para você. sim. Entendeu? Seria a interrupção do apoio, né, de uma pessoa que você Exato. acompanha. Exatamente. Por isso que eu falei no início, só se cancela algo que começou. Você Uhum. entendeu? Então, essa coletividade que olha para você e de alguma maneira se identifica com alguma coisa, ela tá te avaliando o tempo todo. Ela tá te avaliando o tempo todo. E aí, se de alguma maneira você expressou, fez alguma coisa que não bateu com aquilo que é o seu princípio enquanto produto, você corre muito risco de ser cancelado. Numa primeira análise, cancelamento é isso. Então a gente está falando de velocidade, porque o cancelamento precisa de velocidade, né? Sim. Precisa de compartilhamentos rápidos para cancelar alguém, precisa de coletividade e precisa de uma relação do influencer e com o seguidor, vamos chamar assim. Né? Sim. Num primeiro momento, eu acho que isso estava muito bacana, sabe, Camila? Assim, eu via isso com bons olhos. Por quê? Quem eram os cancelados ano passado, ano retrasado, que isso ficou muito forte? Homofóbicos, racistas, Sim. fascistas, machistas, entendeu? É uma galera que sempre falou o que quis na internet. Sempre era tudo piadinha, tudo natural. E agora essas pessoas têm que entender que tem reação, sabe? Não dá para você sair falando o que quer e achar que as pessoas vão aplaudir. Se você vai lembrar bem, Camila, antes de falar de cancelamento, o debate era o seguinte: é mimimi? Lembra do mimimi? O Sim. debate do mimimi. O debate do mimimi sumiu. Olha que interessante. Eu não posso falar nada mais. Tudo agora é mimimi. Tudo agora é reação. Esse é o embrião do cancelamento. O Eu acho que cancelamento é é como a gente começou a fazer um viés histórico aí, né, desde os primórdios da internet. E o cancelamento, ele já está existindo há um tempo, mas ele não tinha esse nome. O nome de cancelamento, ele é muito atual, muito recente, né? assim. Exatamente, é muito recente, mas exatamente, o ato de cancelar nem tanto, né? Mas agora ganhou essa ideia de cultura porque coletivizou, entendeu? E a internet assumiu um papel de tribunal muito forte. Aí nós temos que entender de novo a história do Brasil. O Brasil ficou muito polarizado, o mundo está muito polarizado, Uhum. muito binário. O que é binário, né? O certo ou errado, o 8 ou 80. Então, assim, essa lógica binária é muito do cancelamento. Ou você tá certo, ou você tá errado. Ou tá flopado, ou tá hypado, né? Assim, então, hoje as pessoas olham para suas atitudes muito nessa lógica, sabe? Assim, ou eu vou absolver, ou eu vou condenar. Então, por um lado, não sei se você concorda, mas a gente tem um poder muito grande. Olha o poder que as pessoas têm em cima de um influencer. Nós já paramos para pensar nisso? Qual que é o poder que nós temos e tínhamos com os atores da Globo na época? Nenhum. O que você pensa lá do Antônio Fagundes, minha filha, tanto faz, ele nem sabe da sua existência. O Hoje, máximo o que acontecer era influencer. sair uma notícia no jornal, mas também não é qualquer pessoa que pode divulgar algo ali, né? E hoje em dia Exato, qualquer um né? pode postar alguma coisa na Qualquer, o internet. acesso é muito direto, a influencer está o dia inteiro, é muito mais próximo de você. Você dá um like, dá um dislike, ele perde ou ganha seguidor, o patrocinador tira o contrato, existe uma dependência muito grande do consumidor, que somos nós. Isso é muito louco. Isso é o lado bom dessa cultura do cancelamento, porque o Uhum, influencer hoje, ele é refém dos seus seguidores. uhum. Eu lembro agora há pouco, não sei se vocês conhecem aí, quem conhecer, fala assim, ó, tô sabendo, o caso do PC Siqueira. O caso do PC Siqueira, um youtuber velho de internet, o PC Siqueira, um cara lá dos tempos, dos meus tempos, recentemente foi canceladaço, completamente cancelado, porque ele foi acusado de pedofilia. E aí foi aquela coisa, né? Não é fake news, não é fake news. Ele se defendeu, depois vazou mais áudios. E aí vazou um áudio dele em que ele fala assim: eu vou perder muito contrato. Então, olha que interessante, né? O cancelamento, ele hoje tem uma relação muito mercantilizada também,
sabe? Cancelar um influencer é tirar dele a renda, é o sustento, de certa forma. Então a gente tem um poder enorme e muita gente não se deu conta ainda do poder do cancelamento. Aí vem os excessos, né? Aí vem aqueles medos que a gente tem, tudo que começa bacana, o cancelamento numa ideia assim, cuidado com o que você fala, você não pode sair falando qualquer coisa. Homofóbicos já pensam duas vezes, porque hoje tá assim, esse é o lado bom, concorda? O Mas por racista outro pensa duas lado, vezes. a Carol até comentou ali em cima, tem a questão das pessoas acharem que há uma impunidade na internet, né? Que ali, por ser a famosa terra de ninguém, a pessoa sai falando o que quer ali. Por mais que ela for cancelada, tá, mas na prática, o que seria, assim, a punição, né, tipo assim, física, a punição jurídica dessa pessoa também, né? Ela acha que não tem Agora que eu fui ver problema. as mensagens. Engraçado, o meu negocinho tinha parado aqui, agora que eu vi que um monte de gente comentou aqui, exatamente, é bem isso que você falou, e ela ainda complementou assim, outra coisa é que as pessoas ainda acham que estão impunes, que é o que você comentou, aí o Rodrigo falou assim, se não é amigo, é inimigo. Então, muito pesado o caso do PC Siqueira, estão comentando aqui o PC, ela, o Rodrigo falou que lembra do PC Siqueira na MTV, entregou a idade também aqui, Rodrigo. As pessoas canceladas não estão nem aí para as pessoas, somente dinheiro e tal. Então, eu acho que a gente tem dois pontos aqui para a gente debater com o pessoal, Camila. Primeiro, o lado que eu vejo, e aí eu não sei se o pessoal vai concordar comigo, né? O lado que eu vejo bacana do cancelamento, que é o quê? Uma galera que sempre foi discriminatória, hoje está pisando em ovos para falar, sabe? E aí, porque tem uma patrulha, eu vou usar o termo patrulha no bom sentido, de uma galera que sempre foi marginalizado e não vai aceitar calado qualquer tipo de preconceito. E se você for machista, escroto, babaca, você vai ser cancelado. Sim. E merece ser cancelado. E ponto final. Então esse é um lado interessante. Eu acho que começou muito assim essa conversa, sabe? Ainda não tinha a palavra cancelamento, né? Mas era muito isso que existia. E você vai lembrar, Camila, que teve uma galera que foi assim, fez sucesso, aí depois começaram a resgatar uns tweets lá do passado desse Sim. pessoal, né? Não, o Marden em 1990 falou não sei o quê. E a pessoa vai lá e se ferra, né? Então, assim, chega um momento que esse cancelamento ele atingiu o grau que eu acho que a gente está hoje, assim, que é um grau perigoso, né? Que eu queria provocar o pessoal aí do chat se concorda ou não com a gente. Qual que é o perigo que eu vejo? E aí eu não sei se você concorda comigo, Camila. O perigo que eu vejo hoje é que você prefere cancelar a pessoa antes de qualquer coisa, sabe? Eu vou jogar uma ideia pro pessoal aí. Vai no YouTube, todo mundo aí, depois, pesquisa uns vídeos assim de debate. Pensa comigo, gente. O debate, você vai no YouTube, as legendas, elas são assim: fulano jantou fulano, fulano humilhou. Já viu isso? Fulano arregaçou, fulano destruiu. Para pensar nisso. Eu nunca vi uma legenda no YouTube assim, Marden debateu com a cara. Você não entra, você não vê um vídeo desse. É Marden verdade. debate com Camila. Marden destrói Camila. Aí você aperta o play. Não é assim? É. Você fala, não, o cara destruiu. Quando você vai clicar no negócio, não destruiu nada. Foi uma divergência, Uhum. sabe? Você falou A, eu falei B. E a gente deu uma discordada ali, mas a legenda tá assim: fulano jantou, destruiu, lacrou, humilhou, pisou. Tem ou não tem isso? Verdade. Isso não é à toa, gente. Pensem comigo aqui, não é à toa. A nossa forma de debater está muito radical. E aí é óbvio que você cancela. Entendeu? Para que debater? Eu já vou E às cancelar de uma vez. vezes é um ato isolado e distorcido, né? Às vezes a pessoa se pronuncia alguma coisa na internet, num debate, num vídeo ao vivo, e aí a pessoa pega um trechinho e publica aquilo, fala lá, fulano é a pior pessoa do mundo, e nem sabe o contexto daquela história, e as pessoas vão compartilhando e reproduzindo isso, e aí não sabe nem a origem direito, o que realmente aconteceu, e aí a pessoa já tá cancelada.
Exatamente. E isso tem acontecido. Vamos lá. Teve um cara nos Estados Unidos agora, recentemente, na pandemia, que ele foi fotografado. Eu não vou lembrar bem o caso, você me ajuda aí se você lembrar, o pessoal do chat também. O cara é branco, ele parece que ele para num sinal e ele estala uns dedos lá, e aí numa estalada de dedo ele é fotografado fazendo um gesto, né, como se fosse um ok, que naquele contexto dos Estados Unidos, em alguns locais, é um gesto feito por nazistas, por supremacistas brancos. Sim. Jogaram a foto do cara na internet, acharam a rede social do cara, o cara foi demitido, o cara foi mais do que cancelado, o cara foi ferrado O emprego, completamente. né? É, Perdeu emprego, gente. Quando foram ver, o cara falou assim: não, eu só tava estalando o dedo. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também, sabe? Assim, às vezes a gente sai cancelando porque é mais fácil, entendeu? Porque é mais fácil, porque eu vou debater com você, eu vou te cancelar, sim. né? E aí eu Você acho que tem... entra a questão também de não ser somente pessoas públicas que são canceladas, né? Mas pessoas, digamos assim, normais, pessoas civis Uhum. comuns, inclusive muitos professores, né? Porque o professor é uma pessoa que tem muita influência e muita autoridade para falar. Então, alguma fala de um professor em sala de aula pode ter uma repercussão gigantesca e ele pode vir a ser cancelado. E a repercussão disso aí não vai ser de cancelar na internet, mas de prejuízos na carreira dessa pessoa, na vida profissional e pessoal também, né? Total. O medo que o professor tem hoje, né, de falar. Agora, olha só, não sei se vocês viram, pessoal, essa coisa de professor, que aí é o outro lado do cancelamento, né? O lado, vamos dizer assim, o lado bom. Tá tendo muito perfil no Instagram de exposed, Sim. de perfis chamados, né, exposed, que estão literalmente denunciando e mostrando assédios, né? Isso rolou com banda de rock, vocalista de banda de rock, e tá rolando em alguns lugares com professores. Não, Então, e tá, é tá aquilo rolando que... com todo mundo, né? No Twitter teve essa hashtag muito forte, com pessoas de todo canto, não só pessoas famosas, mas homens, meninos no geral. As meninas postando esse relato. Eu falei isso num vídeo, inclusive, meu. E tem, inclusive, até onde você pode expor e pode cancelar essas pessoas também, né? que é um limite do direito, né? Vocês do direito, eu acho que vocês têm nos próximos anos um pepino na mão, que é a questão do direito à internet. De verdade Uhum. mesmo. Estaria uma outra live aonde entra o público e o privado, entendeu? Aonde Verdade. entra essa pequena linha que separa as coisas, sabe? O próprio Exposed mesmo, né? Tem um lado maravilhoso nisso, porque o Sim. cara que é assediador tem que ser exposto mesmo, gente. Sim. A Mas ao verdade é mesmo essa. tempo, essa pessoa não deixa de ter direito de defesa, nem de proteção da imagem. Exato. Isso daí saiu correndo nos grupos de WhatsApp no Twitter, no Instagram, desenfreadamente. E eu alertei, inclusive, as amigas minhas. Falei, gente, não exponha nome, não exponha o perfil das redes sociais, não exponha foto, porque essa pessoa pode entrar com um processo. E a vítima, que já não basta. O assédio sofrido, todo o constrangimento, ainda vai talvez enfrentar um processo dessa pessoa, né? Não, e olha o que vem junto no processo. E a Carol falou assim: fico pensando até que ponto o cancelamento é válido. Eu também estou com essa sensação que você tem, Carol. Eu estou muito angustiado, sabe? Então aí a pessoa recebe ameaça de morte, a pessoa recebe todo tipo de crítica, todo tipo de xingamento, o cara não sabe nem o contexto. Então, assim, a gente caminha para um. O cancelamento é um termo muito forte. Cancelar, gente, é não dialogar, é não conversar, é apagar mesmo. Daqui a pouco vai ter assim, falecimento, né? Daqui a pouco a gente sobe para cancelamento, para apagamento, fuzilamento, porque esses nomes não são à toa. É o que eu brinquei aqui do lacrou, do jantou, destruiu. Esses nomes não são à toa. Então, A gente tem um mundo aí bélico. As pessoas estão já meio armadas. Tem gente que está armada em todos os sentidos que você possa imaginar. Então, assim, aí não é à toa que você começa a ter na internet esse discurso também de cancelar. Hoje a gente usa outro termo também que é parecido, mas que é para uma outra coisa, que é o linchamento.
o Sim, linchamento virtual, né? Linchamento é você arregaçar a pessoa na porrada, mas é o linchamento virtual. Você dá porrada virtual, você agride a honra das pessoas, né? O povo comentando aqui, ó, o linchamento está tomando proporções de uma forma muito banal. Eu também concordo com o Lucas, tudo vira cancelamento. Agora, eu discordo, eu cancelei, é. né? Agora, olha o perigo disso. A gente falou do influencer, e a Vitória lembrou aqui, suicídio das pessoas que sofrem cancelamento. Quando o cancelamento, gente, começar a chegar na escola, nos pequenos grupos, porque a gente está falando muito de grandes famosos, Sim. YouTubers, influencers. Quando a coisa chegar no microespaço, e já chega com outros nomes, a gente pode ter ali um aumento de suicídio mesmo, um aumento da depressão, né? E aí eu fico pensando assim, na pessoa que é mais pública agora, pô, você, Camila, você tem 7 mil seguidores, é muita coisa isso, né? Aí eu fico pensando se um dia você resolve se posicionar, vai ter ano de eleição aí em breve, seus seguidores vão te cobrar, vão falar assim, e aí, Camila, é armamento ou desarmamento? Olha que loucura, é Isso aborto ou não é é uma coisa que aborto? eu enfrento muito ao gravar os vídeos. Quando eu vou expor uma coisa política, eu vou noticiar um fato, eu não ali tomo um partido. Mas dependendo com o tom que você fala, se deixa transparecer, não dá para ser totalmente imparcial às vezes. E sempre me falam isso, me aconselham, olha, toma cuidado, hein, não vai tomar partido. Eles não, você pode ser cancelada. Pois é. E é esse limite que mais me preocupa. Eu acho que é o que o pessoal está comentando aqui também, sabe? É o que eu tenho tentado falar aqui. Tem um lado bom nisso, sabe? Tem um lado bom. Só que a coisa está tomando uma proporção que agora, se algum seguidor seu discordar, e 2, 3, 4, 10, te cancelam. Sim, Não tem debate, não tem nada. É porque você falou uma coisa que eu não quis ouvir, que eu discordei, então você vai ser cancelada. A gente até estava estudando hoje, né, Camila, e vendo lá o cancelômetro, né? Sim, sim, o eu achei muito cancelômetro é interessante. Eu vou sensacional. deixar depois nos stories, porque se eu compartilhasse ele aqui, não ia dar pra ver ele todo, que é compridinho. A revista Veja fez o cancelômetro, assim, os níveis, né? Achei bem legal. Tinha um nível assim, o nível mais tranquilo é tipo o Drauzio Varela lá, que abraçou uma trans que era assassina e tal, então sofreu Sim, super críticas, mas ele não foi tão ferido assim, né? Tem um arranhãozinho, mas o Drauzio Varela se saiu bem. E tem aquele cancelômetro extremo, né? Que é a Pugliese, o PC Siqueira, o Vitor, da dupla Vitor e Léo, gente. sim. Canceladaço, né? Quem é Vitor na fila do pão? Perdeu o contrato com a Globo, teve que sair do The Voice, destruiu a carreira da dupla, né? O Arthur comentou uma coisa aqui. Cancelamento hoje no Brasil pode ter relação com a polarização das eleições políticas? Eu vejo, Arthur, eu vejo muita relação. Até comentei isso mais para trás. Eu acho que não é à toa que esse cancelamento chegou nos últimos anos no Brasil, por essa coisa muito polarizada, né? Ou é petralha, ou é bolsominion, ou é direita ou é esquerda, ou é A ou é B. E aí a galera prefere jantar lacrado que conversar, do que discordar. Então eu acho que tem muito a ver. E aí nós temos que fazer. E aí eu vou me posicionar aqui, viu, Camila? E eu posso ser cancelado nesse momento, tá? Fica à Mas aí vontade. nós temos que. Sou eu mesmo, né, Camila? Então o problema é meu, né? Então, olha só, aí nós temos que entender, gente, o discurso de quem está lá em cima também. Sabe? Se os nossos líderes, se deles a gente recebe qual influência de debate? Tá travando um pouquinho a sua fala, Marden. Gente, tá travando aí pra vocês? Acho que deu uma É, falha na eu conexão me aí pra senti mim. travado também. Acho que eu tô cancelado, Camila. Vê se melhorou. Tá meio Melhorou? ruim ainda. Tá meio ruim ainda? Eu tô Foi escutando seu só áudio, mas a imagem tá travada. a imagem, mas o áudio você tá me ouvindo bem? Tô te escutando. Foi só eu falar que eu ia me posicionar politicamente. Eu já travei, já fui cancelado. Inclusive, a Patrícia perguntou que o que acontece com a pessoa que foi cancelada? Ela perde sua conta?
Aí depende, né? Se ela tem ganho título só de cancelada popularmente, não acontece nada, não. Ela perde apoio, perde seguidores. Mas aí entra num ponto que se ela fizer propagar um discurso de ódio que os donos das redes sociais consideram ofensivo e muitas pessoas denunciarem a conta dessa pessoa, aí sim ela pode perder a conta ou o Instagram pode derrubar uma publicação que ela fez que é ofensiva, excluir, né? E tem gente, quem perguntou, foi quem que perguntou? Voltou minha fala aí, Camila? Voltou Voltou, agora bem? voltou. Bem Não, não, mas voltou. então foi só por isso mesmo, você viu? Foi bem na hora que eu fui falar uma coisa mais política e eu Exatamente. fui cancelado, gente. Fui cancelado na live. Mas quem perguntou isso aí da perder Foi a a conta, Patrícia. Patrícia, vale a pena lembrar também que além disso que você falou, Camila, tem a perda dos patrocínios. Sim, sim. E a pessoa pode perder muito dinheiro aí, né? Isso Vamos ver, quando se agora trata de uma pessoa pública, né? De um digital influencer, sim. Aí realmente a perde pessoa muito, né? perde a vida dela, que o emprego dela é a rede social, né? Vamos ver se agora. Eu vou tentar agora falar de novo o que eu ia falar. Pode ir, Se eu for agora voltou ao cancelado normal. de novo, se eu for cancelado de novo, aí é porque tem um espião, viu, Camila? Do cancelamento Contra aqui entre você nós, aqui. contra mim, né? Eu ia falar o seguinte, que essa polarização nossa, eu vou resumir o que eu ia falar. A gente tem que olhar para quem nos lidera enquanto líder político, porque o discurso é de ódio ou é de paz? Sabe? É de arma ou é de conversa? Então eu acho que a gente tem que parar para pensar nisso também, sabe? Dá para conversar, gente, com Sim. todo mundo, né? O Henrique está Hoje falando eu aqui também. Me parece que o cancelamento quase tira a liberdade da pessoa pública de refletir é, as próprias opiniões por causa dessa polarização mesmo, é verdade. Porque a exatamente, pessoa não o tem povo está direito de muito numa expressar a linha, opinião. o pessoal está numa linha aqui que eu acho próxima da gente aqui, né? Que é, tá todo mundo, pelo que eu estou interpretando, o povo está criticando isso, o extremo, né? Ou Uhum. você concorda ou não, cancela. Eu acho que a gente tem que, nós que estamos aqui, nos nossos meios, a gente tem que levar essas mensagens, sabe? Para a sociedade de um modo geral. Peraí, gente, vamos conversar. Às vezes a gente pode postar uma coisa lá, tá todo mundo cancelando. A gente posta assim, calma, vamos ouvir a pessoa. Vão te detonar também, mas você faz sua parte, né? É, Assim, peraí. Uma frase simples, espera aí. eu Essa acho que frase é muito importante. tem um gancho perfeito agora para outros cancelamentos que a gente estava discutindo mais cedo, que é das pessoas do BBB, né? Porque elas são canceladas lá de fora, elas nem sabem que elas foram canceladas, elas não têm nenhum direito de defesa ali, né? Verdade. O BBB é isso. BBB você é cancelado e não está sabendo. E você é cancelado e descancelado. Eu vi BBB, então estou por dentro desse assunto Eu também. também. Vou mandar ver no BBB aqui agora. Vamos falar de Felipe Prior. Quem... Aí eu quero ouvir, eu quero fazer uma enquete primeiro aqui. Vamos fazer uma enquete da live. Quem gosta ou não gosta do Felipe Prior? Gente, vamos lá. Rapidinho aqui, gosto, não gosto. Não vamos cancelar o Felipe Prior, não. Quero saber se a gente apoia ele ou se não gosta tanto. Quem vai arriscar? Quem será que viu o BBB? Porque todo mundo viu, gente. É, Todo mundo viu esse BBB. Enquanto o pessoal comenta aí, eu vou analisando o Felipe Prior. Eu deixei de parar a casa para a galera aí falar do Felipe Prior. Olha só, Felipe Prior. No início, o cara se juntou com uns boy machista, assim, cada um pior que o outro. Adbala, umas coisas, gente, pelo amor de Deus. Canceladaço, o Felipe Prior. Só que ele não pelo foi para jeito que paredão. só teve uma pessoa até agora que falou que gosta, o resto não. Gosta. Não, o pessoal gosta lá. A Vitória falou que gosta também. E eu cliquei errado, que agora travou tudo para Então, mim eu acho que também. foi só a Vitória que A Luana falou. falou que gosto não, é. A Não, Luana gosta falou não. gosto não. É. A Luana era do tipo que brigava ainda contra ele. Eu lembro que eles tinham um grupo de amigos que a gente já acompanhava o BBB juntos. E aí tinha as tretas lá, do time Aí, Prior e não Prior. tá vendo? A Ana falou que não gosta, o Lucas também não, a Thalita não, a Carol não sabe nem do que se trata esse trem. Não viu o BBB.
O Arthur falou assim, ó, como jogador do Big Brother, sim, é isso mesmo. Olha que interessante, gente. O Prior, para quem está mais por dentro aí, a gente pode resumir da seguinte maneira. Ele, no início, era cancelado, não é, o Camila? Ele era um cara queimado. Queimado. Depois ele foi ganhando uma moral com as pessoas e virou um dos favoritos. Sim, aí E ele foi ele foi descancelado. cancelado e descancelado, né? Virou Depois ele meio. foi cancelado de novo porque ele foi eliminado. Exatamente. E aí ele entrou numa disputa com a. Como é que ela chama? A fada lá, gente? Fada sensata, Manu Gavassi. A Manu Gavassi. Ali foi uma polarização, o pessoal comentou de polarização aí, tudo polariza no Brasil, até o Big Brother polarizou, gente. Ou você era do lado do Prior, ou do lado da Manu Gavassi. E aí o colega nosso que falou de coisa política, a coisa foi para o nível político. Porque o pessoal da Manu Gavassi era um pessoal menos Bolsonaro. É uma verdade, isso foi verdade. E o pessoal do Felipe Prior, não todos, não todos, mas eram mais ligados ao Bolsonaro. Começou a ter uma coisa meio política no meio, assim. Então a gente tá. São os exageros, Tem o entendeu? apoio dos jogadores de futebol e considerados machistas, coisa e tal. Exatamente. Ô, Camila, só me ajuda numa coisa aqui. Agora a pessoa aqui velha da live, eu não consigo mais me ver e tô vendo só uma mensagem aqui, tipo as mensagens das pessoas e não consigo me ver mais. Mas você tá me vendo bem aí, né? Normal, né? Tô te vendo. Acho que Só deve eu ser que arrumei alguma coisa aqui mesmo, né? Beleza. É por isso que me cancelam, tá vendo? Porque eu já não tô sabendo mexer mais no, no Instagram aqui. Deixa eu ver se eu dou um oi aqui. só Ah, isso. Eu vou dei ler meu um próprio comentário oi. aqui em cima que passou também. O Arthur falou que essa relação política faz com que as pessoas se enxerguem como inimigo e não como adversário. Quando estamos inseridos nesse processo, a democracia dá sinais de decadência. Bem caótico, isso é verdade. Total, total verdade, gente. Total verdade. O Big Brother é a metáfora do cancelamento, porque é um julgamento o tempo todo. O que que fica do cancelamento, acho que para nós aqui, né? Primeiro, nós estamos julgando o tempo todo. Pode reparar, a internet está julgando o tempo todo. É sempre certo e errado. Aí tem uma pergunta filosófica para fazer. Quem define o que é certo e errado? Essa é uma pergunta filosófica, né? Quem define isso, entendeu? Na internet é um coletivo. É um coletivo. Uma E maioria. aí, pode falar, pode falar. Não, tô só confirmando o que você falou, pode É, ser. e é um coletivo que consome você, né? Porque você é um influencer desse coletivo. Então, é uma relação muito doida, porque você depende desse coletivo para te aprovar, para te Sim. legitimar. Então, de alguma maneira, você é refém desse coletivo. E se A esse gente coletivo sempre ele tem que começa a tentar entrar. agradar esse coletivo. Exato. Aí quando você começa a entrar numa coisa de tentar agradar, eu te pergunto: você então é você? Ou você é um boneco para agradar seu seguidor? Então a gente tem que viajar nisso, porque aí o coletivo vira uma ditadura. O coletivo passa a impor as coisas que você vai dizer, porque senão você perde contrato, senão você perde seguidor. Então você vira um papagaio do seu próprio Ganha seguidor. haters, né? Pois é, olha que loucura isso. E num espaço que é a internet, que era o mais democrático de todos. Já parou para pensar nisso? Porque a internet ela tem essa fama, né? Se tem um lugar que é democrático, é a internet. É. Qualquer pessoa desse planeta faz uma live a hora que quiser, posta um vídeo, né? Assim, só que a gente está falando de um jeito que parece que não é tão democrático assim, né? Para quem tem seguidores, porque você começa a entrar numa esfera de total dependência e paranoia mesmo com essas pessoas que podem o tempo todo num tribunal te julgar ou não. É muito louco isso, né? Tem muita coisa para a gente pensar nessa cultura do cancelamento. Aonde nós vamos parar, hein? Você tem algum palpite, Camila? Como é que vai ser os próximos anos disso? Nossa, difícil, porque eu acho que as coisas estão cada vez mais intensas, né? Inclusive, eu acho que a gente já sofreu uma revolução durante a própria quarentena, né? Porque agora tudo que a gente faz é o dia inteiro com o celular ou o computador. Eu tô na internet o dia inteiro agora.
acho que tudo, para estudar, para trabalhar, para se divertir, para falar com as pessoas. E aí essa intensidade e essa rapidez de informações também, eu acho perigosa. Ao mesmo tempo que é bom, porque está sendo uma alternativa, né? Inclusive nesse tempo de isolamento, é bem perigoso. Eu acho que a palavra que fica é essa, sabe? O perigo. Eu acho que a gente está num momento, assim, primeiro de fazer uma lista dos ganhos. A gente não pode esquecer os ganhos também dessa coisa toda. Senão a gente também, assim, parece que a internet é só ruim. Não. Tem muitos ganhos. Essa coisa de cancelar tem ganhos, igual a gente falou. Porque a gente não pode aceitar como era, sabe? Não dá para aceitar qualquer fala, qualquer tweet, não dá. Só que aí é aquela coisa, né? A gente caminhou de um lado para um outro lado extremamente perigoso e oposto, que é cancelar tudo, cancelar todos, cancelar a qualquer custo, cancelamento às vezes por razões políticas. E aí daria uma discussão aqui, ó, se a gente fosse ter mais tempo de live, os robôs virtuais, Sim. porque tem cancelamento fake também, tem cancelamento de robô, gente, robô quer te cancelar. Entendeu? Ainda tem isso ainda, né? Porque realmente tem, você vai propagando, propagando, propagando e vai viralizando aquele seu cancelamento com robôs. Tem isso também. Então, olha a seriedade da coisa. Eu acho que todo mundo deveria fazer uma pergunta assim, antes de cancelar, qual o contexto Sim. daquilo, sabe? Eu O que acho que essa levou palavra, aquela pessoa a falar isso, né? A fazer isso. até para fazer o filtro, sabe? Porque, na boa, vamos ser sinceros aqui, a internet vai ser sempre um julgamento. Vamos rasgar o verbo, gente. Vamos ser franco e ninguém aqui é inocente. Sim. Sempre a internet vai ser um julgamento. Sabe por quê? Porque a sociedade julga sempre. A internet é reflexo da sociedade, Falaram entendeu? aqui também, porque o julgamento moral, ele também é muito ideológico, né? Então, tem isso também. Total. Você julga com o seu princípio, né? E aí, você imagina isso. A pessoa, ela tem o seu. Olha que coisa louca, né? Que é uma coisa. A gente fala de coletivo, mas é muito individualista também, dentro dessa ideia coletiva. Porque Uhum. eu tenho o meu princípio, eu me julgo certo, você falou uma coisa que eu discordo, eu te cancelo e tento te cancelar no coletivo apenas porque ideologicamente eu não me alinho com o que E você. num nível pequeno, a gente pode pensar que não tem consequências tão sérias, dependendo do nível desse cancelamento. Mas dependendo, também pode trazer, assim, uma consequência gigantesca que acaba com a vida da pessoa X por conta disso. Perde emprego, a pessoa é totalmente excluída do âmbito social, ela fica taxada com aquele rótulo, assim, né? Eternamente. E aí eu É, te pergunto, é justo? Você quer ver um negócio que agora eu acho que nós vamos polemizar e não sei se tem tempo para polemizar no final. a gente tem Todo 2 mundo, minutos só. 2 minutinhos. Então eu só vou jogar, é o famoso assim, postei e saí correndo. Postei e saí correndo. Acho que daqui a pouco também o pessoal está sugerindo que a gente estendesse um pouquinho aqui, entrasse na transmissão de novo. A gente pode fazer isso também. Ou então a gente pode deixar o povo assim, né, com gostinho de quero mais, né? É, Deixar com uma gostinho de quero próxima mais. live. Aqui já tá aparecendo a contagem regressiva na tela para mim de menos de 2 minutos. Então a gente pode deixar marcado uma próxima live. Ó, já vou jogar a ideia aqui. Para Beleza. discutir casos. Para discutir casos. Eu ia jogar aquela casal que falou assim, ó. Eu sou engenheiro e você é só um fiscal, uma coisa assim. O casal Sim, se ferrou e tal. A gente pode discutir aqui na próxima live. Vamos deixar esse povo com gostinho de quero mais, viu, isso. ô Vou abrir Camila? uma Porque caixa isso de é perguntas no Stories para dar sugestão de casos para a gente discutir. ótimo. A gente vai falando dos casos junto com vocês aí, e porque o Instagram vai cancelar a gente daqui a pouco, né? Vai cancelar a gente daqui a pouco. Vamos deixar uma mensagem final, assim, que eu acho que foi consenso entre todos nós. Primeiro, porque foi muito legal, né? Foi bem Sim, interativo. Agradecer a galera que teve com a gente aí, foi bem assim, coletiva. Eu acho sim. que todo mundo concordou com uma coisa aqui. Calma, espera, vamos respirar, vamos conversar, vamos dialogar. Tá tudo muito radical, isso não leva a nada, não é isso? Exatamente. Marden, muito obrigada por ter aceito o convite.
Eu fiquei muito honrada. E assim, acho que deu mais repercussão do que eu imaginava essa live. Realmente foi muito interativa. Eu gostei muito. E vai ter a continuação aí. Já decidimos. Eu não estava esperando por isso. Não foi nada programado, hein, gente? Mas em Vai ter um segundo breve tempo. terá. Vai ser bem legal, acredito. Muito obrigada, então, a todo mundo que participou, interagiu. Um beijo. Até a próxima, Valeu, gente. pessoal. Até mais. Se cuidem, se cuidem. Exatamente. E pensem, calma. Isso aí. Até mais. Boa noite, gente.